Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Thiago Guedes, esse é o canal Informalmente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre luto, um tema bastante importante e eu acho que vai ser de interesse de vocês. O luto, na verdade, é uma resposta natural, esperada por todos nós, seres humanos. Quando a gente perde um ente querido, por exemplo, nós vamos entrar em um estado de tristeza, que a gente vai poder ter momentos de adaptação para que a gente consiga retornar ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, ao nosso estado emocional normal, natural, anterior àquela perda. É muito comum de a gente achar que o luto é algo específico só para quem está perdendo um ente querido, mas não é bem assim. O luto ele pode acontecer em diversas situações na tua vida. Por exemplo, com término de relacionamento, perda de emprego, mudanças de cidade, com perda de vínculos familiares e afetivos no geral, como amigos e etc. Então, assim, o luto ele está presente realmente na vida de todo mundo, composto por diversas fases, Então, todo luto, na verdade, a gente vai ter momentos em que a gente vai estar negando como se não tivesse acontecido, a gente vai ter momentos de raiva, por ter acontecido e não aceitar. E a gente vai ter momentos de barganha, que a gente vai parar para pensar, meu Deus, e se não tivesse feito isso ou aquilo? Como que seria a situação atual se eu tivesse mudado determinada situação? Então, a gente vai estar sempre se questionando. E a gente vai ter também aceitação, que é quando você vai se acalmar um pouco mais em relação ao que está acontecendo. Só que, gente, não é uma sequência, tá? Essas fases, elas na verdade, elas vão estar se misturando ali. Em um momento você está aceitando aquela perda, de repente você já fica com raiva, outro momento você nega, outro momento você tenta aceitar, barganhando de alguma forma, como que seria se não tivesse acontecido determinada coisa. São fases. E essas fases, elas precisam ser vividas, porque se a gente não vive esse luto, a gente não consegue, fica muito mais difícil da gente superar aquela perda. Então, é muito comum, nos dias de hoje, a gente pensar que tristeza é algo que é indesejado. A gente simplesmente não pode ficar triste. E aí, quando acontece em um momento como o luto, que é um processo natural e que vai sim ter momentos de tristeza, a gente quer se remediar de alguma forma, tomar um remédio para passar essa dor, fazer algo de uma fuga para poder não estar sentindo aquele momento ali que é doloroso. Mas o mais importante é que nesse momento a gente realmente sinta essa dor, porque é uma dor natural. É uma dor que com ela a gente vai conseguindo amadurecer. É claro que é muito mais fácil se você tiver apoio. Então a gente precisa estar perto de pessoas que nos aconchegam, nossa rede de apoio. Isso é muito importante. Próximo sempre de amigos, próximo dos familiares que podem estar te dando alguma força nesses momentos. Apesar do luto ser um momento natural, ele também pode ser um luto patológico, que a gente chama de luto complicado. Existe um tempo específico para o luto? Não existe um tempo específico para o luto. Cada pessoa vai viver o luto em um determinado momento da vida por um período de tempo. Não tem como eu informar para vocês que 10 dias de luto é normal, 3 meses de luto é normal. Não. O que a gente pensa, muitas vezes, é no luto muito prolongado, que a gente chama de luto complicado. Esse luto muito prolongado, uma média aí de 1 ano, mais de 1 ano de luto, a gente começa a se preocupar um pouco e aí essa pessoa realmente vai precisar talvez de um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico para poder estar superando essa dor. Por que 1 ano? 1 ano, na verdade, porque é um ciclo, Tudo nosso é marcado em tempos e anos. Então, é o primeiro aniversário sem aquela pessoa, é o primeiro Natal, é o primeiro Réveillon, primeiras festas, comemorações. Naquele primeiro ano é comum de estarmos bem em uma fase de aceitação e de repente chega o aniversário daquela pessoa que faleceu, por exemplo. E a gente começa a sentir todas aquelas fases do luto novamente. Isso é considerado normal. Lembrar sempre que ter saudade é diferente. Ter saudade de luto complicado é diferente. O luto complicado, ele não te deixa reagir, Você não consegue seguir em frente, botar a sua vida para frente, não dá, é muito difícil. Já a saudade não, a saudade é aquele sentimento bom. A gente não vai esquecer de quem fez parte da vida da gente e partiu de alguma forma. Mas o mais importante é que a gente mantenha uma saudade daquilo ali com bons sentimentos, Lembranças boas, agradáveis de ter vivido aquilo ali.
e ser grato por ter vivido e por ter aprendido alguma coisa com aquela pessoa. Informação importante, a gente não tem uma medicação para luto, que a gente vai fazer de acompanhamento médico, psiquiátrico nessas situações, são para transtornos associados. Então, muitas vezes a gente está com luto e tem uma ansiedade, tem depressão, que muitas vezes a gente não tratou e isso faz com que o luto fique mais prolongado, que o luto se complique. A gente vai fazer o tratamento desses transtornos associados, tá? Se você está passando por um período de luto ou se você conhece alguém que está passando por esse período, procure um profissional, encaminhe, leve essa pessoa até um profissional para poder ter uma ajuda e poder superar esse período que é tão difícil. Até a próxima!